Então eu passo a viver uma vida 100% debaixo de conselho, seguindo toda a orientação para tudo na minha vida. Nesse caminho, nesse trajeto, tá? Eu encontro o pastor da cidade, em Aracaju, dessa parte da igreja, chamado William, e que vai me dando todo um suporte, aconselhamento, orientação, pessoal, familiar, profissional, né? Então ele é determinante nas escolhas que fiz. Ele nunca dizia assim, por aqui, obrigatoriamente você deve seguir. Ele me mostrava os dois caminhos. Ele me mostrava pontos favoráveis, desfavoráveis, e ele me ensinou a tomar decisões importantes. Sim. Todas as decisões que eu tomei, desde a escolha daquela que é a minha esposa, a quem amo muito, Giselma, né, Gigi, desde a minha nova carreira profissional, que é o magistério, né? Dar aula, ser professor. Então eu fazia faculdade, e aí não há uma opinião dele aí nesse sentido, né? A escolha do curso, tá bom? A escolha do curso foi assim: todo ex-jogador de futebol, ele quer fazer educação física. Então comigo não foi diferente. Só que eu não tinha tido um histórico estudantil de extrema qualidade para passar na Universidade Federal. Sim. Era o meu sonho. Fiz o vestibular 2 vezes e não consegui passar. Então eu tenho que trabalhar. E vou trabalhando, tá? E vou ganhando uma graninha para poder pagar minha faculdade. E aí eu tento a universidade privada. Aí eu passo. Sim. Só que eu optei por um curso que eu nem sei por quê. Eu não consigo dizer até hoje por quê. Geografia. Talvez por ter viajado, ter tido contato com outras culturas em outros países, né? Então a geografia aponta para mim. Mas quando eu vou levar o meu certificado de conclusão com histórico escolar, cara, eu fui surpreendido. Assim, de lavada, a minha maior média era geografia. Então eu já gostava de geografia e não sabia. Então, lá vai eu. Geografia ela escolheu. Ela me escolheu. Então, tá aí, geografia, né? Sim. Então começo a estudar, trabalhando, estudando, trabalhando. E quando eu completo 1 ano de faculdade, eu fiz um concurso público, tá? Para Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto aqui de Sergipe, a DESO. E foi a maior alegria que eu senti na minha vida. Eu digo isso para todo mundo. Eu estive presente no parto dos meus 2 filhos. Eu chorei as 2 vezes. Fui tomado talvez de uma enorme alegria nos 2 casos. Mas no dia que eu recebi aquela carta que eu tinha sido aprovado no concurso da DESO, foi a maior alegria. Eu nunca pulei tanto na minha vida, nem quando eu ganhava títulos. Eu pulava muito, porque eu tinha muita vontade de passar no concurso público, né? Só que no mesmo dia, eu recebi o primeiro convite para dar aula. No mesmo dia. O que eu fiz? Liguei para o William, meu pastor. Eu disse: William, eu queria te falar 2 coisas. Eu recebi uma carta, passei no concurso público da DESO. Ele ficou muito feliz. E recebi o primeiro convite para dar aula. E ele ficou muito feliz. Aí ele disse: sim, o que é que você quer? Eu digo: William, só que tem um problema. Ou vai ser um, ou vai ser outro. Aí ele perguntou: me fale da DESO. Eu disse: a DESO é assim, de 8 da manhã até as 2 da tarde. A escola vai ser isso de segunda a sexta. Sim. A escola, segunda, quarta e sexta. Segunda de 7 às 11, quarta de 7 às 11 e sexta de 7 às 9. Salário, DESO, um salário mínimo. Na época girava em torno de R$490. Sim. Escola era R$2,79 hora aula. Não tem salário fechado. R$2? R$2,79 era a hora aula. Era uma escolinha de bairro, lá no Orlando Dantas, chamado Colégio Gauss, tá? O dono, João Antônio, professor de matemática. Um abraço, viu, João? Pra você. E aí, o William disse bem assim: Henrique, me explica só uma coisa. Você tá estudando pra quê? Eu disse: pra ser professor. Aí ele perguntou outra coisa: é fácil entrar nesse ambiente escolar, esse meio aí de escolas privadas? É simples? Como é para você acessar esse espaço? Eu disse: William, é a coisa mais difícil do mundo, porque é tudo fechadinho. Então quem já está nas grandes dificilmente sai, tá? Não é que exista corporativismo, é porque eles têm muita qualidade, então as escolas brigam por eles.
Aí ele disse, mas será que todos eles começaram nessas escolas grandes? Eu disse, eu tenho certeza que não. Ele disse, então, sua chance chegou. Sua oportunidade está batendo na tua porta. Eu disse, você quer dizer então que é melhor eu começar a dar aula? Aí ele disse, é. Aí meu semblante, ele desfalece. Aquela alegria daquele sonho, eu perdi naquela hora. Eu desço para dizer à minha mãe, né? Aí minha mãe ficou muito triste, mas ela disse, filho, eu confio naqueles que guardam e governam as nossas vidas. Vá em paz. E eu comecei a dar aula, tá? Lembro-me que no meu último período... Você lembra que ano é isso aí? Lembro. Você parou em 2002, né? Lembro sim, porque eu casei em 2005, Sim. tá? Eu casei no dia 3 de julho de 2005, eu estava encostado pelo INSS, Sim. porque eu era atleta da seleção sergipana de futebol, universitária, né? E eu fraturei a fíbula, então eu operei, tenho uma placa de titânio, né? E tenho 7 parafusos no tornozelo, então eu estava encostado nesse período. Então eu volto a trabalhar depois que casei, e trabalhei acho que 2 meses apenas, quando um irmão querido chamado Helder trabalhava na universidade e me leva para trabalhar com ele lá e tal. Então eu vou trabalhar de vigilante. Só que é nesse período que eu recebo o convite para dar aula. Tá. Nesse mesmo período aí. Então isso é 2005. 2005, né? E eu fui dar aula. Foram as maiores experiências que tive na vida. Era uma turma de garotos pequenos, né? 6º ano, na época nem tinha ainda essa nomenclatura nova. A 5ª série. Era, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª, né? Série. Depois que virou 6º, 7º, 8º e 9º. Sim. Então é a minha primeira experiência. Veja, quem me leva para dar aula é a Almi, tá? A Almi é o primeiro que vai me incluir nessa vida de professor. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Ele disse, Henrique, professor aprende a dar aula dando aula. Ele não aprende a dar aula na universidade. A universidade não ensina ninguém a dar aula. Quem ensina de fato um professor a dar aula é a sala de aula. Aí eu perguntei, mas Almi, como? Meu amigo, pegue o livro didático, devore o livro didático, faça um bom resumo. E outra, não leve nada escrito em papel. Só leve para a sala o que está na sua cabeça. Agora tem que estar no livro. Eu digo, meu Deus do céu, eu vou ter que ler muito, meu irmão, porque até colocar todo esse livro na cabeça, ele disse, esse é o caminho. Então eu fui fazendo isso. Só que, como Aracaju é pequeno, a notícia ela se espalha fácil. Sim, né? sim. A cidade pequena como Aracaju, todo mundo se conhece. E aí vem um segundo convite. Aí ela vai dar aula numa segunda escola. Daqui a pouco vem um terceiro convite, um quarto convite. Eu estou à beira de me formar, eu estou dando aula em 5 escolas. Então, realmente, aquilo que o William tinha dito lá atrás, porque ele termina dizendo assim, vá dar aula, um dia a gente volta para conversar sobre essa decisão. E essa decisão vai fazer em 2025? 20 anos. 20 anos. São bifurcações, a nossa vida é cheia de bifurcações. Você tem que escolher para cá ou para cá, né? E muitas vezes os caminhos as escolhas são obscuras, né? Verdade. Pois é, isso aí você começou dando aula no bairro, hoje você dá aula nas principais escolas aqui do... Fala o nome, pode falar e manda um recado pra galera aí. Eu dou aula hoje, quando eu tô à beira de encerrar a graduação, o coordenador do curso perguntou, Henrique, você já dá aula, né? Eu disse, já. Ele disse, rapaz, tem uma oportunidade aqui maravilhosa. Eu digo, qual é? CCPA, quer ir? Eu digo, cara, você tem certeza disso? Eles têm, CCPA. Professora Carla Norma dá aula lá, e ela tinha sido minha professora na universidade, e ela me falou que tem uma vaga. E eu indiquei você. Aí eu digo, cara, meu irmão, você não tem noção. Sabe aquela mentalidade lá de trás? Daquele garoto que perdeu o pai, que não podia dizer não a nenhuma oportunidade que aparecia na vida? Eu digo, eu pego. Aí começo a dar aula no CCPA, né? Essa é a 5ª escola. Tá bom? Eu ainda não estou formado, estou lá na universidade, essa é a 5ª escola. Estou nela até hoje.
tá? Já há 17 anos. Sim. E aí eu depois fui pro COESE. COESE eu tenho 16 anos, Sim. né? Tô lá, depois do CCPA fui pro COESE, depois fui pro Colégio do Salvador. Eu tô lá há 14 anos, né? Depois, em 2018, eu fui compor um projeto, que é um projeto ímpar aqui em Sergipe, que é um curso exclusivo para alunos que fazem vestibulares militares. Sim, tá? É uma sim. turma chamada Excellency. Ela só trabalha alunos para os vestibulares militares. Sim, então, todos os anos a gente tem resultados assim muito expressivos. ITA, a SpaceX, as grandes instituições militares do Brasil. Extremamente difícil, né? Muito difícil, são alunos diferenciados. E recentemente fui contratado pelo G8. Né? Então, atuo hoje nessas 4 instituições, né? CCPA, Colégio do Salvador, COESE e G8. Então, espero que a aposentadoria ela venha a partir dessas instituições. Pois é, eu